A polícia de São Paulo prendeu hoje uma quadrilha especializada em roubar carros de luxo. Os criminosos agiam com violência e tinham até uma empresa para revender o que era roubado. O fim da quadrilha começou nesse assalto. O alvo é esse carro branco importado. O dono chega com a filha pequena. Veja que o criminoso está à espera, bem perto. E assim que o motorista abre a porta, ele mostra a arma e anuncia o assalto. Rapidamente, o criminoso entra no veículo e vai embora. Nessa madrugada, a polícia chegou ao esconderijo do assaltante flagrado pela câmera de segurança. Ele conta onde escondia a arma e o dinheiro. Aí, ó. A pistola. Pistola é minha. 380. Dinheiro. Depois dessa ação, que prendeu Vinícius de Almeida, a polícia foi atrás dos outros integrantes da quadrilha, 10 no total. Todos foram presos, inclusive o chefe da quadrilha, Carlos Alberto Martins Júnior, de 25 anos, e o pai dele. As investigações mostram que os criminosos tinham preferência por veículos acima de R$100 mil e agiam sempre com violência. Segundo a polícia, assim que cometiam um roubo, os assaltantes adotavam algumas regras. A primeira era abandonar o carro na rua ou no estacionamento como esse durante 1 ou 2 dias, tempo necessário para descobrir se o veículo era rastreado. Só aí vinha a segunda parte. Então eles decidiam se o carro seria clonado e depois vendido ou levado para desmanche. Durante os 3 meses de monitoramento, a polícia conheceu a estrutura da quadrilha, que roubou pelo menos 17 carros. Havia várias funções dentro da organização, entre elas a de Carlos Alberto Martins, que, segundo a polícia, tinha uma empresa de manutenção de telefones celulares e computadores apenas para viabilizar os objetos que a quadrilha roubava, que são muitos, alguns de luxo, como relógios de ouro. Como eles agem com muita frequência, então tudo que eles encontram dentro dos veículos, celular, tablet, pertences pessoais, tem um destino, né? Então já tem um outro núcleo dessa organização que cuida de recepcionar esses bens, esses objetos e fazerem a revenda. Um flagrante na região norte da Inglaterra. Um motorista atropela um pedestre enquanto ele atravessa um estacionamento. Dá a volta com o carro e tenta acertá-lo mais uma vez. A vítima foi lançada a uma altura de 4 metros e teve vários ferimentos na perna. Um suspeito foi preso. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, homens encapuzados assaltam um supermercado. Um deles carrega um fuzil. Veja que ele arranca o cordão do pescoço de um cliente. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados. No Rio, um casal acusado de clonar cartões de banco foi preso pela Polícia Federal. Eles instalavam um aparelho conhecido como chupa-cabras para pegar os dados dos cartões nos caixas eletrônicos. A chama olímpica está finalmente na cidade do Rio de Janeiro. O revezamento da tocha segue os últimos quilômetros rumo à cerimônia de abertura. A tocha começou o dia numa praia da zona oeste do Rio e foi conduzida dentro do mar pelo veterano surfista Rico de Souza, símbolo do esporte no Brasil. Eu que iniciei o surf com prancha de madeira e até hoje estou dentro d'água, fico extremamente orgulhoso. É uma hora de muita emoção. Pela orla da Barra da Tijuca, vários atletas e ex-atletas carregaram o fogo olímpico. Entre eles, o tetracampeão mundial pela seleção brasileira, Zagallo, que levou a chama de cadeira de rodas. A tocha ainda passou por outros bairros da Zona Oeste antes de chegar à Zona Norte da cidade. Aqui no tradicional bairro de Oswaldo Cruz, foi montada uma roda de samba com representantes ilustres do Carnaval Carioca para recepcionar a tocha olímpica. Depois, a chama olímpica seguiu para o centro da cidade. O revezamento continua agora à noite pela Zona Sul. A tocha encerra o dia no bairro de Copacabana. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Veja as notícias internacionais com os nossos correspondentes.
jovem norueguês de origem somali com problemas mentais é apontado como responsável pelo ataque à faca aqui no centro de Londres. A polícia não encontrou ligações entre o suspeito de 19 anos e grupos radicais. Ele foi preso logo após a ação que deixou uma americana morta e outras 5 pessoas feridas. O governo israelense acusa representante de ONG de desviar milhões de dólares para o Hamas. Mohamed Halib está preso. Segundo o serviço secreto, mais de 7 milhões de dólares que seriam usados para ajuda humanitária em Gaza financiaram bases de treinamento e a construção de túneis para o grupo terrorista. A ONG nega e defende o diretor. Avanço no combate ao Zika. 3 vacinas experimentais testadas em macacos aqui nos Estados Unidos tiveram bons resultados. As vacinas protegeram os macacos do vírus sem provocar efeitos colaterais. Hoje, o presidente Barack Obama pressionou o Congresso a aprovar mais recursos para o combate ao vírus. O governador da Flórida visitou a região, onde 15 pessoas foram picadas por mosquitos e contraíram o Zika. O tempo fica seco na maior parte do Brasil nesta sexta-feira, dia da abertura da Olimpíada. Faz sol do norte gaúcho ao interior da região norte. Chove em parte do Rio Grande do Sul por causa de uma frente fria. Pancadas de chuva também entre Amazonas e Roraima e no leste baiano. À tarde faz calor de 35 graus em Cuiabá e em Natal faz 30. No Rio de Janeiro, dia de sol e a temperatura chega aos 26 graus. Em Curitiba faz 23, em Manaus 33. Em Salvador chove e faz 28 graus. O feijão, a manteiga e o leite aumentaram o custo da cesta básica em julho. Veja agora no Giro de Repórteres. Em julho, o custo da cesta básica aumentou em 22 das 27 capitais brasileiras. Só houve redução em Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Porto Velho e Belém. O feijão, a manteiga e o leite foram os produtos que mais pesaram no resultado. Entre todas as capitais, a cesta de produtos mais cara no mês passado foi a de São Paulo. Para comprar os 13 itens incluídos no levantamento, quem mora aqui teve que gastar em média R$ 475, mais da metade do salário mínimo, para levar só o básico. Com alimentos mais caros, o brasileiro tenta se adaptar. Todas as marcas que eram consideradas melhores e eram mais caras, eu abandonei. Parece neblina, mas é uma grande nuvem de fumaça em Canaã dos Carajás, no Pará. A poluição na cidade é reflexo do grande número de queimadas e da falta de chuvas na região. Este ano, o El Niño deixou o clima ainda mais seco e o número de áreas com alto risco para queimadas aumentou. O Pará ocupa o 3º lugar no Brasil com quase 5 mil focos de incêndio só em 2016, 91% a mais em relação ao ano passado. O melhor é fazer a prevenção, que aí envolve vários aspectos, inclusive de educação, ter campanhas na televisão. No Acre, as queimadas também preocupam. Segundo os bombeiros, são registradas mais de 50 por dia em Rio Branco, cerca de 500 focos em todo o estado. A fumaça tomou conta de várias cidades. Além disso, por causa da seca e de problemas no abastecimento de água, o governo federal decretou o estado de emergência. A seca do Rio Acre chegou a 1,41 metros. Não chove há mais de um mês na capital. A Justiça Federal de São Paulo aceitou a denúncia contra o ex-ministro Paulo Bernardo e outras 12 pessoas acusadas de envolvimento no esquema de desvio de empréstimos a servidores públicos entre 2009 e 2015. O Ministério Público aponta o ex-ministro como organizador de um esquema de corrupção que teria desviado 100 milhões de reais do Ministério do Planejamento. Paulo Bernardo passa a responder agora formalmente por 3 crimes: lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. A defesa de Bernardo disse que ele não teve envolvimento no esquema e que vai provar a inocência dele. Alguns bebês nascem com um problema que pode ter uma solução rápida se o tratamento começar logo. É uma deformação no crânio que pode trazer problemas de fala, mastigação ou mesmo dores de cabeça. O tratamento é com um capacete. O capacete que corrigiu a má formação craniana do Pedro hoje serve de brinquedo para o bebê. Ainda recém-nascido, ele precisou usar essa espécie de forma 23 horas por dia.
O Pedro nasceu com uma assimetria severa na parte de trás da cabeça. Tudo corrigido em apenas 3 meses. Colocado o capacete, nos mesmos 15 dias você já vê uma mudança muito significativa. É impressionante mesmo. São 2 as principais causas dessa assimetria craniana. O bebê, durante a gestação, apoia o mesmo lado da cabeça por muito tempo no útero da mãe. Ou depois do nascimento, ele permanece boa parte do dia na mesma posição. 12% das crianças nascem ou desenvolvem essa deformidade no crânio. Esse especialista explica que com o reposicionamento da cabeça da criança é possível reverter quadros menos severos. Mas 3% dos pacientes só apresentam resultado com o uso do capacete. A órtese segura o crescimento onde está proeminente e evita o apoio onde está achatado. Isso a gente consegue de uma forma muito mais assertiva usando o capacetinho. O crânio da criança é escaneado nesta máquina e o molde virtual segue para os Estados Unidos, onde o capacete é produzido sob medida. O tratamento não causa dores e em 4 meses a cabecinha já volta ao padrão normal. Mas o preço ainda é alto, R$13 mil. Os pais do Pedro só conseguiram que ele usasse o capacete depois que a justiça obrigou o plano de saúde a pagar os custos. E a gente sabendo que cada dia que passasse era um dia a mais de tratamento, que poderia complicar e ficar muito mais tempo com o capacete. Esse médico diz que a maioria dos casos de assimetria craniana pode ser evitada e os cuidados no dia a dia são bem simples. Então o bebê hoje em dia deve dormir de barriga para cima. Todos os pediatras recomendam isso para prevenir a morte súbita do recém-nascido. Mas a cabeça deve ficar ora virada para um lado, ora para o outro. Uma noite para um lado, outra noite para o outro. Alterna o ponto de apoio. A Associação dos Planos de Saúde informa que as operadoras são obrigadas a fornecer os tratamentos que constam na lista da ANS. Mas que as operadoras têm voluntariamente a liberdade de oferecer outros tratamentos, como, por exemplo, o capacete para a assimetria craniana. E a febre mundial da caça a pokémons chegou ao Brasil. Mas é bom ficar esperto, viu? Porque em pouco mais de 24 horas do aplicativo ter sido liberado no país, já houve relatos de assaltos e acidentes. Muita gente no mesmo lugar com o celular na mão. Pode apostar, é uma caça aos pokémons. Peguei, pai. Peguei. Madrugada na Avenida Paulista. Esta turma está à procura dos bichinhos virtuais. O objetivo é capturar com a câmera do celular o maior número possível de monstrinhos. Ninguém se conhece, mas tá todo mundo acumulado pelo jogo. Vinícius quase nem dormiu de tanta ansiedade. Eu já acordei e fui com o celular tentando achar Pokémon na casa. O jogo, que virou mania mundial, foi lançado no Brasil há pouco mais de 24 horas. Mas parece que já é um velho conhecido. Eu ouvi falar que aqui na praça tem bastante, né? Então já vou baixar já pra ficar aqui, já pra pegar um monte. Muito diferente. Gostei muito. Ficar jogando o jogo na vida real, né? O que fascina é mesmo essa mistura do mundo virtual com o real. Ainda mais na palma da mão, só que não tem jeito. É preciso prestar atenção, afinal, o aplicativo não avisa sobre locais perigosos, trânsito, nem possíveis assaltantes. Em pouco mais de 24 horas, muitos brasileiros já registraram prejuízo. No Rio, este adolescente perdeu o celular que tinha acabado de comprar e ainda foi agredido pelos ladrões. Ele falou, perdeu, parou, perdeu tudo. Ele pegou meu celular e depois me agrediu e foi embora com seu comparsa. Durante a noite, esses meninos também jogavam pela rua. A mesma coisa com esta moça, que caminhava por um local escuro. Tá me indicando que tem um Pokémon lá dentro, mas eu não consigo pegar porque a distância dele não tá deixando. Nós temos criminalidade em alta, tá? Nós temos calçadas que não são exatamente das melhores. E todos esses vão somando, tá? A distração a partir do momento que o jovem se entrega a esse jogo. Pelo mundo há relatos de acidentes. Aqui, um motorista que brincava com o aplicativo bateu no carro da polícia. Ninguém se feriu, mas o rapaz acabou detido. Apesar dos abusos, a novidade tecnológica parece ter vindo para ficar. Pela primeira vez a gente passa a ter coisas digitais no nosso mundo físico. E é isso que faz o jogo ser tão procurado, tão cobiçado e tão jogado hoje em dia. Pegou!
Olha, por enquanto eu não encontrei nenhum aqui do meu lado não, viu? Mas essa mania do Pokémon já chegou nas Olimpíadas. Eu volto a falar ao vivo do Rio de Janeiro. Como a gente viu, ficar desatento pelas ruas é um perigo danado. Mas por enquanto, na Vila dos Atletas, a mania do Pokémon é só distração mesmo. Ou será que essa distração também é perigosa para quem precisa focar nas medalhas? Tem monstrinho na área, o tal do Pokémon. A febre que se espalha rápido pelo mundo chegou também à Vila dos Atletas. Não é, Bia e Branca? A Branca está jogando, começou a jogar. Muito ou pouco? Já está viciada? Não. Um dos mais viciados no joguinho é o ginasta japonês Kohei Ukimura. O dono de 5 medalhas olímpicas está no Brasil desde a metade de julho e quase morreu de susto com a conta do celular. R$16 mil. É que ele precisava da internet do Japão para se conectar. Os mais jovens são os que mais gostam do aplicativo. Ainda não tô sabendo desse negócio de Pokémon. Aliás, você pode me falar o quê? Pois não, Thaís. É um aplicativo com uma ferramenta conhecida como realidade aumentada. A câmera do celular mostra o cenário ao redor. Os monstrinhos virtuais são inseridos no mundo real. Olha um ali, vamos capturar? Ops, peguei. Pokémon significa monstro de bolso. Publicamente, a maioria se diz focada nas Olimpíadas. Sem maldade, você nas perguntas. Vai falar, atletas que vão jogando Pokémon se distraindo na vila. Não, a gente não está jogando Pokémon. É o que não acrescenta em nada agora, né? Então é melhor deixar de lado. Os técnicos se dizem tranquilos. Está proibido, mas acho que eles não se distraem com essas coisas. Mas vá saber o que acontece entre 4 paredes. No momento, você entrar lá na praça, você vai ver um bando de gente procurando Pokémon. A tradicional seleção do vôlei masculino está no Rio de Janeiro, cheia de novatos em Olimpíadas. Dos 12 atletas, 8 vão estrear nos Jogos. Para compensar tanta inexperiência, temos um ancião, uma lenda. Aos 40 anos, Serginho vai para sua 4ª Olimpíada, em busca da 4ª medalha. Tem que respeitar a escadinha, mas por fora a gente chama ele de ancião, velho. Eu esperei a minha hora para mandar nos outros, agora eu tô mandando. Então eu tenho que mandar pegar as coisas no refeitório, mandar lavar a roupa. As meninas entraram com o pé direito nos jogos, vencendo as chinesas por 3-0 e pretendem manter o ritmo. Hoje elas treinaram no Centro de Futebol do Zico. Se preparam para enfrentar a Suécia, a maior adversária da primeira fase, 6ª colocada no ranking mundial. O time sueco não tem medalhas olímpicas. Andressinha, que entrou muito bem no jogo de estreia, espera conquistar uma vaga de titular na próxima partida. Eu vou estar sempre pronta e a gente tem que entrar e fazer a nossa parte da melhor maneira possível. O presidente da França, François Hollande, chegou hoje aqui no Rio e foi conhecer as instalações do Parque Olímpico. Hollande estava acompanhado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Nos Anéis Olímpicos, recebeu um agasalho do time Brasil, do presidente do comitê organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nussmann. Depois fez uma visita surpresa ao estádio aquático e cumprimentou os atletas franceses que treinavam no local. E uma judoca que já defendeu as cores do Brasil, agora pode fazer história aqui no Rio, defendendo outro país. Tassiana Lima vai lutar por Guiné-Bissau e tem grande chance de medalha. O passaporte é brasileiro, já o uniforme da Guiné-Bissau. Mas nem sempre foi assim. Desde os 15 anos, Tassiana Lima vestiu o kimono e defendeu o Brasil. Tassiana disputava com Sara Menezes o topo da categoria até 48 quilos. Foi depois de uma dessas lutas com Sara Menezes que a Guiné-Bissau começou a entrar na vida dela. Com a tristeza de ter perdido na seletiva para os Jogos Olímpicos de Pequim, a Tassiana tomou uma decisão na vida pessoal. Era hora de procurar pelo pai, que ela não conhecia. Graças à internet, Tassiana descobriu que suas raízes estavam no continente africano. Botei o nome do meu pai, como ele tinha sido ministro das pescas, apareceu, né, foi fácil de encontrar no Google. Entrei em contato com a embaixada da Guiné, aqui no Brasil, e 2 dias depois meu pai estava me ligando. Uma ligação que ela passou a carregar no peito. Aos 32 anos, ganhou um pai e um país novo.
E agora pode fazer história, já que a Guiné-Bissau nunca conquistou uma medalha olímpica. Sei que posso brigar pela medalha.